E o nosso assunto de hoje é sobre alergia, que é uma resposta exagerada e rápida do sistema imunológico a algumas substâncias que entram em contato com o nosso corpo. Por via respiratória ou ingestão. E quem vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Leda, que é especialista no assunto e já está aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma forma genérica sobre alergia, porque dia 8 de julho foi o Dia Mundial da Alergia. Isso. Foi um dia que a Organização Mundial da Saúde, propôs para a conscientização das doenças alérgicas. Então, as doenças alérgicas é um mix, de doenças, porque basicamente é isso mesmo. Você tem um sistema imune que ele reconhece algo e ele faz uma resposta inflamatória. E, de acordo com o local que essa resposta inflamatória ocorre, o paciente vai ter sintomas em locais variados. Então, por exemplo, um paciente com rinite alérgica, quase 30% a 40% da população tem rinite alérgica. E a rinite alérgica, normalmente, como o próprio nome diz, tem um alérgeno envolvido. Então, é importante, lógico que é importante, descobrir o alérgeno para poder tratar o paciente, para ele ter qualidade de vida. A asma, 10% a 15% dos pacientes no Brasil têm asma. E muitos casos de asma têm alergia como um dos mecanismos inflamatórios da asma. Então, é importante entender o alérgeno? Sim. E quem que vai ter alergia, Vai ter alergia aquele paciente que tem uma predisposição genética. Sim. Então, a alergia é uma doença assim, que tem assim, uma passagem genética de pais para filhos muito elevada. Então, em geral, quando é hereditário, a facilidade que você tem do teu sistema imune responder dessa forma. Então, diferente do que as pessoas acham, que a alergia, preciso melhorar meu sistema imune porque ele tá ruim. Ele não tá ruim porque ele tá fraco, ele tá respondendo de uma forma errada e exagerada aquilo que não precisa. Então, você pode ter pacientes com alergia a medicamento, isso pode se manifestar de várias formas, inclusive com rinite, com asma, com urticária, com lesões na pele, com lesões gravíssimas, inclusive. Você pode ter paciente, por exemplo, que faz alergia aos alérgenos ambientais, e agora acho que pós-Covid as pessoas ficaram assim mais afeiçoadas ainda a ter os seus pets bem próximos, que é uma companhia agradabilíssima, não julga a gente, tá sempre de bom humor, Então, a gente tá vendo assim, elevou muito o número de pacientes que eu atendo com alergia, por exemplo, a epitélio de gato, de cão, de coelho e de outras espécies, Então, é interessante porque a alergia, ela tem nome e sobrenome, isso que é importante, que o paciente tem que ter essa consciência. Não adianta dizer, eu tenho alergia a tudo, não, eu tenho alergia a algumas coisas. Que coisas são essas, como eu evito, como eu trato. E existe um tratamento dentro da alergia muito interessante, que é você fazer com que o paciente se torne tolerante àquilo que ele não está tolerante. Não tem cura, doutora? Então, para alguns casos, você consegue uma cura com a imunoterapia específica. Então, para algumas alergias a medicamento, você pode dessensibilizar. Para algumas alergias, por exemplo, a ácaro, a pólen, a abelha, a vespa, você também consegue dessensibilizar e consegue controlar muito bem esse paciente. Então, é isso que é importante na conscientização da alergia, é que é uma doença, logicamente, inflamatória, crônica, com diversas apresentações, mas que a gente tem que fazer o diagnóstico da causa específica e, a partir daí, fazer um planejamento técnico de que tipo de abordagem você vai ter. E lembrar que um paciente com alergia, ele pode ter, sim, uma qualidade de vida ótima. Em alguns casos, logicamente, o paciente tem alergia a metal, é níquel, então eu vou usar um brinco sem níquel. Ok, então ele está curado, ele não vai usar mais níquel, mais nesse sentido. E quem tem pelo menos uma alergia, um tipo de alergia ao metal, como a senhora falou, tem mais facilidade de desenvolver outras alergias ou não? Como é que é o sistema imunológico dessa pessoa? Isso é um ponto. Então, um paciente, por exemplo, que já fez alergia a metal, furou a orelha, pôs um metalzinho ali, ele começou a ter uma coceira na orelha, fez alergia a níquel. Aí, dali um tempo, ele está usando perfume, e o perfume a gente passa nessa região. Aí começa a cair o perfume, que é uma molécula que tem um risco de causar alergenicidade, mas em cima de um processo que já está ocorrendo. Então, esse paciente com frequência começou a ficar alérgico a metal, fica alérgico a perfume, aí começou a pintar o cabelo. Aí lava o cabelo e escorre um pouquinho de tinta naquele local. Então, todo paciente que está alérgico e não tratando, que está com aquele processo inflamatório em andamento, sem controle, ele tem um risco do sistema imune começar a reconhecer outras coisas daquele, vamos dizer, gênero, e ele fica alérgico a mais de uma substância. Isso é real.
Mesmo que a gente não apresente nenhuma alergia a desses fatores que a senhora falou agora, mas existe alguma reação que a gente não sabe que é alérgico e precisa, mesmo sem saber, ir ao médico fazer o teste? Como é que funciona isso? Não, a gente normalmente, o teste alérgico ele é feito para reconhecer aquilo que o paciente já teve de manifestação. O que eu quero dizer? Mas eu quis dizer assim, os sintomas, a gente consegue achar que é uma outra situação e na verdade é uma alergia e daí a gente vai tocando a vida sem saber que é alérgico. O ideal seria procurar um médico, fazer um teste alérgico? Sim, com certeza. Então assim, por exemplo, eu tô sempre... Como que eu pego os pacientes? Que a maior parte vem, olha, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho problema na minha imunidade, porque eu tô sempre resfriado. Aí você vai ver o resfriado dele, você examina. E com a história ele fala, ó, eu também coça muito o nariz, coça o olho, eu espirro muito. Sim. Então ele vai te contando uma história e você examina esse paciente. Aí você examinando, você vai ter achados clínicos que te sugerem alergia. Aí você faz o teste pode ser teste cutâneo, pode ser teste, por exemplo, de contato, para dermatite de contato, ou tem alguns exames de sangue para isso. Então você vai fazer o exame, depois que o paciente te contou a história, você examinou. E aí você vai ter uma suspeita diagnóstica de alergia. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, se o paciente, e eu pego pacientes assim, olha, doutora, o meu filho, o meu marido, alguém da minha família teve alergia a um medicamento muito grave. Então eu vim aqui porque eu quero saber se eu também tenho. Sim. E você já teve alguma coisa? Não. Você toma remédio? Eu tomo anti-inflamatório, tal, tomo antibiótico. Já teve alguma coisa? Não. Eu não tenho como fazer um exame, seria ótimo isso, né? Passar tipo assim que nem tem para carro, isso para motor, né? Fazer um check-up ali. Vamos fazer um check-up, né? Isso, fazer um raio-x. Não, até porque é bem importante entender que a gente chama de doença alérgica quando o paciente tem a manifestação clínica. Tá. Então, um paciente que vier aqui, vamos supor que você vai lá no consultório hoje e falar, faz um teste em mim. E eu faço, sem você ter queixa nenhuma. Aí vem lá um teste positivo, sei lá, para um alimento, leite. Aí você fala, que estranho, né? Eu bebo leite todo dia. Então não tem alergia. Ah, mas e o teste? O teste, ele disse que você está sensibilizada. Então, o teste, ele vem para confirmar o diagnóstico de uma manifestação clínica. Entendi. Às vezes, lógico, o paciente tem, por exemplo, uns quadros de alergia mais diferenciados, assim, graves, de pele, que às vezes se acha que é infecção, alguma coisa assim. Então, às vezes, o que acontece? O paciente, ele não suspeita que aquilo é alergia. Então, ele vai precisar, com aquele quadro clínico, passando nos médicos, que alguém fala, isso aqui acho que pode ser uma alergia. E aí se pesquisa. Doutora, uma vez diagnosticada a alergia, então o tratamento é medicamento, como que é? Depende da alergia. Então, se é um alérgeno evitável, você evita o contato com o alérgeno. Se é um alérgeno não evitável, por exemplo, o paciente tem alergia a uma droga e ele necessita especificamente aquela droga porque aquela doença dele só resolve com aquilo. A gente pode dessensibilizar. Se o paciente tem alergia a alguns insetos, principalmente do grupo assim, dos himenópteros, que a gente chama, que é formiga, abelha e vespa. E esse paciente trabalha no interior, tem um risco altíssimo de levar picada, né? Para esse paciente a gente faz imunoterapia, a gente dessensibiliza. E aí ele pode levar uma picada que ele não vai ter reação. Para o paciente com alergia a pets, por exemplo, a gente orienta, bom, tira do local íntimo o pet, tira ele do quarto, pelo menos. Mas o paciente continua não estando bem, vai piorando. A gente faz um tratamento com imunoterapia alérgeno específica, que é para ele ter uma tolerância maior àquilo. Conseguir conviver com aquele problema. Conviver com aquilo. Mas ao mesmo, não é só conviver com o problema, eu consigo fazer com que ele, vou falar bem entre aspas, ele fique menos alérgico. Né? Reduz, no caso. Isso aí. E eu consigo, logicamente, através de medicamentos, também tratar a manifestação, né? O paciente está com quadro de alergia aguda, ele vai ter que tratar a alergia de uma forma aguda, antialérgico e etc. Para depois fazer o diagnóstico, para depois não voltar a ter o problema.